Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a terceira lei de Newton. Meus queridos, acompanhem aqui. Observe esse GIF. Como diz um cérebro narrador, será que a física permite isso? Vejam que o seu coiote ele colocou o motor com um balde com água e isso promoveu uma propulsão, certo? Como se ele tivesse, por exemplo, num rio, que você coloca lá um motor e o motor empurra a água para trás e o barco se move para frente, Será que isso seria possível, Será que a física permite isso? Então, vamos ver lá o que a gente falou, A gente falou um pouquinho sobre a questão de força, que a força ela altera o estado de movimento, E que naturalmente, de acordo com a primeira lei, a gente tende a permanecer nesse estado de equilíbrio, que é o repouso ou movimento retilíneo uniforme. A gente viu que essa força ela causa essa variação desse estado de equilíbrio e que ele é definido basicamente pela relação que a força é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, ela fala de como é que essa força atua nos corpos. Então, de acordo com o livro do Sr. Newton aqui, o Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ele diz o seguinte, que toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos, certo? Então, isso é o enunciamento dessa terceira lei. Então, o que a gente pode dizer basicamente sobre esta terceira lei? Seguinte, que esse par de forças, ação e reação, eles têm inicialmente sempre o mesmo módulo. Então, a gente consegue perceber por esse GIF que está sendo mostrado aqui, Esse GIFzinho ele mostra muito sobre isso. O que a gente teria? Nós teríamos, que, por exemplo, as duas pessoas estão se puxando, e percebam que esse reloginho, que pode ser um dinamômetro, ele está mensurando essa força. Então, elas têm a mesma intensidade. Percebam que tem a mesma direção, ou seja, essas forças elas estão alinhadas, certo? Elas estão alinhadas aqui, só que estão em sentidos opostos, certo? Então, como a gente pode observar por essa imagem também, Ou seja, o bonequinho aqui da esquerda vai para a direita, da direita vai para a esquerda, certo? Só que tem uma coisa interessante, se você for olhar aqui embaixo, eles têm ou seja, acelerações diferentes um do outro, Por que será? Porque justamente a ação e reação ela atua sempre em corpos diferentes, ok? Então, veja aqui nessa situação, Isso aqui foi feito um gifzinho no espaço, Então, perceba que as pessoas se empurram, Veja aqui, Você tem, por exemplo, essas interações aqui. Então, mostra que a ação e reação, ela realmente atua em corpos diferentes, só que o resultado sobre eles acaba sendo diferente, certo? Então, como você pode perceber, veja o movimento desse astronauta que está à direita, Ele está com uma caixa, agora ele está aumentando o seu peso, certo? Conservação quantidade de movimento, e agora, forças são iguais, só que o da esquerda tem uma aceleração maior do que o da direita, E aí, a gente pode fazer uma estruturinha, como isso aqui, Eu já fiz isso na praia com um amigo meu, e acontece de verdade, tá? Só a gente tá meio, esquisitão. Então, o que acontece aqui? Essa moça aqui, ela está, que ela tem uma massa menor, O nosso companheiro aqui da esquerda, ele acho que é meio brutamonte, certo? E o que aconteceu? Eles têm a mesma força, porque está atuando ali em corpos diferentes, só que a aceleração promovida é diferente. Por quê? Por causa da massa dela ali, Então, essas coisas aqui, por exemplo, faz que lembre-se disso, Que toda lei sempre deve ser respeitada independente daquilo que você acha. A lei, ela será cumprida. Nesse vídeo, nós falamos sobre a terceira lei de Newton. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.